Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Quero convidar a você para abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Nós observamos que 2020 descreve muito bem o que está escrito aqui. Como de costume, todo início de ano fazemos planos, projetos, agendas. Nós fazemos tudo para que o ano seja de acordo com o que nós imaginamos e projetamos. E este ano foi tudo diferente. As escolas fecharam, as agendas tiveram que ser interrompidas, aqueles compromissos que tínhamos como inadiáveis tiveram que ser adiados. As viagens, tudo teve que ser cancelado. Indústrias fecharam, a economia mundial ficou travada, parou, os comércios fecharam e tudo aquilo que planejamos foi por água abaixo e não deu certo, né? Vai ter que ficar para depois, se Deus quiser. Nós devemos sempre usar essa expressão, se Deus quiser, mas não de uma forma mecânica, de uma forma simplesmente como involuntária. Nós devemos sim dizer se Deus quiser, mas isso ser de verdade, ser de coração, entendendo que tudo o que acontece é segundo a vontade de Deus, entendendo que nós não temos certeza do dia de amanhã. A nossa vida passa ligeiro, como um vapor de fumaça. Nós não sabemos ao certo o que acontecerá no dia seguinte. Por isso é que nós devemos dizer, se Deus quiser. Deus tem o direito sobre a vida do homem. Deus tem o direito de dizer o que vai e o que não vai acontecer. Se Ele nos dará o amanhã ou não. E nós sabemos do agora. No agora, nós devemos ser gratos a Ele por tudo. Devemos agradecer pelo fôlego de vida. Devemos agradecer pela graça de estarmos aqui. Murmurarmos menos, reclamarmos menos e amar muito. Amar com abundância. Perdoar a quem tem que ser perdoado. Viver feliz. Viver uma vida suave, uma vida agradável e estar segundo a vontade de Deus. Nós devemos entender que tudo que se passa é segundo a vontade dele. Nós devemos evitar as presunções, as vanglórias de dizer que podemos, que acontecemos, eu determino, eu faço, eu é que mando. Nós devemos evitar estas coisas e entender que tudo que acontece é vontade do Senhor. Para o homem natural, isso é comum. Ele faz planos e bate o martelo e diz que aquilo vai acontecer assim e não depende de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus. Veja que o homem, no decorrer da história, fez vários planos que não foram bem sucedidos. Nós vimos no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, quando o homem tenta construir uma torre, que tinha um objetivo de ser muito alta. A Bíblia diz que tinha como objetivo chegar aos céus. Então essa torre era muito alta, o império seria todo centralizado ali, naquele lugar. Então eles juntaram forças para fazer aquilo e de repente tudo foi destruído. Foram confundidos, a língua deles foram confundidas, todo mundo começou a falar num linguajar diferente e Deus pôs fim àquele projeto e tudo aquilo acabou, mesmo estando eles unidos para fazer, mesmo eles estando com um propósito certo de fazer, aquilo não teve seguimento. Então muitos planos dos homens não funcionaram, muitos projetos não funcionaram e nós não conhecemos
e nem sabemos do dia de amanhã. Por isso, nós temos o hoje como bênção de Deus. Jesus disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, para nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque nada podemos fazer em relação ao amanhã por coisas que nos pegarão de surpresa. É claro, não podemos ser relaxados e não fazermos planos, não nos organizarmos, não estudarmos, não buscar um crescimento profissional. É claro que isso não deve acontecer. O que precisamos entender é que tudo só vai acontecer diante da vontade de Deus e que a nossa vida passa muito rápido como um vapor de fumaça. Por isso, devemos viver bem cada instante. Devemos viver em paz com todos. Devemos viver em harmonia com a palavra, porque o amanhã não nos pertence. Muitos jovens, inclusive, pensam em dedicar-se a Deus no futuro, quando estiverem mais velhos. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos acontecerá. Portanto, o dia que temos é hoje. E quando Jesus disse para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, ele disse isto para que nós confiássemos nele, para que nós depositássemos nele todas as nossas ansiedades e confiássemos nele. Ele disse também que basta a cada dia o seu mal. O mal de hoje, ele pode ser convertido em bênção amanhã. O mal de hoje cessa hoje. Amanhã é outro dia. E amanhã, se nós estivermos lá, pode ser diferente e pode ser um dia de grande bênção, um dia de vitória. Porém, devemos viver o hoje, estarmos bem hoje e vencermos hoje, porque Deus está conosco. Confiar na providência de Deus é algo maravilhoso. Certa vez, quando o povo de Israel sai do Egito e entra no deserto, faltou-lhe alimento. O povo pede a Deus comida e reclama, murmura, dizendo que saiu do Egito, onde comia carne, para morrer ali em terra estranha. Deus manda maná do céu, mas manda um dia de cada vez. No domingo, na segunda, na terça e assim sucessivamente, até quinta-feira. Vinha uma porção diária para que pudesse confiar que amanhã viria mais e que Deus era o provedor. Na sexta-feira, vinha porção dobrada por causa do sábado, que o sábado eles não poderiam colher aquele alimento. Deus é um Deus que cuida do seu povo, Deus é um Deus que cuida de cada um de nós e por isso precisamos confiar nele, sabendo que o amanhã pertence a ele e não a nós. Não cabe a nós determinarmos coisa alguma em relação ao dia de amanhã. Cabe a nós dedicarmos o nosso futuro a Deus, consagrarmos a Deus a nossa vida, estando certo de que Ele é que nos dirige, de que Ele é que nos orienta, de que Ele que nos guia, e sabemos com certeza que amanhã Ele estará lá. Nós não sabemos se estaremos por aqui, mas Ele estará lá no amanhã, e com certeza, de uma forma ou de outra, estaremos com Ele, e somos a cada dia abençoados pelo Senhor. Devemos nos atentar também em relação ao fazer o que é certo, em fazer o que é correto. E isso precisa ser a cada dia, não deixar para amanhã. No versículo seguinte aqui, no último versículo deste capítulo, nós lemos um texto que diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então existe o pecado de comissão, de omissão, e também se nós soubermos o que temos que fazer e ainda assim não fazermos, sabemos que tem que fazer o bem e não fazemos e não praticamos, é o mesmo pecado de nós fazermos o mal. Então devemos fazer o bem no dia chamado hoje, cuidarmos da nossa vida hoje, sermos felizes e sermos bem-aventurados, porque o Senhor está conosco e está cuidando de nós. Quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que vos abençoe e que os seus planos, os seus projetos sejam abençoados por Ele. 2020 não acabou. Devemos continuar confiando em Deus. Muitos planos foram adiados e, se Deus quiser, dará tudo certo.
Meu Deus, Pai querido, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem neste momento. Que a tua graça, Senhor, seja sobre a vida deles. Ensina-os, ó Deus, a confiar em ti. Ensina-os, ó Deus, a entregar as suas vidas ao Senhor, os seus propósitos, os seus planos e projetos, Senhor, a ti. Pai querido, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É isso aí, que a bênção do Senhor seja sobre vocês.